é dada por Deus de valor. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça. A graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça. A graça eu achei em Jesus, mais alta que as nuvens celestes, mais funda que o profundo mar. A fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Obrigado, Deus. Cante. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça. A graça eu achei em Jesus. De pés. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça. A graça eu achei em Jesus. Oh, glória! Abra a Bíblia, por favor, irmãos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 10, até o verso de número 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo de número 10, como costume. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quantos podem dizer amém? Amém. Fiquemos por hora com essa leitura da palavra de Deus. Nós temos aqui os pedidos de oração. A irmã Ivone, ela roga oração por sua amiga Miriam, que perdeu o filho, morreu enforcado, situação difícil, para que Deus possa confortar o coração desta irmã. O diácono Aldeci também roga oração da igreja por sua mãe, Alaide, para que o Senhor venha curar a enfermidade. A Rosenice pede oração pelo seu sogro José e também pelo Everton, Bruno e Gustavo, para Jesus salvar e libertar. O irmão Antônio Calixto roga oração por toda a sua família que está lá no Ceará, para que o Senhor continue abençoando. Irmã, deve ser irmã Hilda, né? Colocou irmã Elza, pelo seu primo Denilson e o pai José, é isso? Irmã Hilda, né? Que Deus possa continuar abençoando. Irmã Fátima roga oração pela mãe Margarida, para que o Senhor possa libertar do alcoolismo. O Senhor é aquele que liberta. Meus irmãos, continuemos orando pela irmã Andressa, filha do irmão Clóvis, que está naquela fase de recuperação, para que o Senhor possa colocar as suas mãos e dar-lhes vitória, né? E não vamos esquecer de estar orando pela irmã Eliane, que no dia 18 próximo estará passando por uma cirurgia, para que Deus prepare tudo, né? Que tudo dê certo e o nome do Senhor seja glorificado. Quantos mais precisam de oração? Quantos têm fé para receber o que pede? Quero aqui pedir ao evangelista Ari, olha aqui, por favor. Logo depois nós estaremos ouvindo o irmão Valdemar orar o nome do Senhor. Oramos a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos por tudo quanto tens feito em nossa vida. Senhor, colocamos também em tuas mãos, Senhor, todos esses pedidos de oração, tudo aquilo que o Senhor conhece, ó Senhor, dessas pessoas que precisam, umas de cura, Senhor, outras de salvação, outras de libertação, de porta aberta. Tu és o Deus que opera o sobrenatural e que faz o impossível no meio do teu povo. Agora, pois, glorifica o teu nome, atenta a nossa oração, atenta ao nosso clamor, visita, Senhor, essas pessoas com poder e glória, Senhor, e Pai, abençoe poderosamente em nome de Jesus, que haja testemunho, Senhor, que haja, meu Pai amado, glória para o Senhor em tudo aquilo que o Senhor fizer dentro dessas vidas para a glória do Senhor. Senhor, nós te pedimos, acreditando e já agradecendo pelo milagre que ocorrerá, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Os irmãos aplaudem o Senhor pela vitória do povo de Deus. Vamos ouvir já o irmão Valdemar adorar o nome do Senhor. Tome assento, igreja, por favor. Irmão Valdemar, venha adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui novamente, pela segunda vez. Eu faço parte da igreja lá de Salto, estou com o pastor Belmiro e a pastora Valquíria. E eu estou feliz de estar aqui novamente com o povo. Espírito de Deus, vem habitar em mim. Eu preciso de ti, mas como ninguém. Espírito de Deus, vem habitar em mim. Eu vou abrir meu coração, faz de mim sua morada, ó Espírito, Espírito de Deus, vem habitar em mim. Não consigo mais viver
nessa escuridão. Oh não. Elias clamou a Deus e o fogo ali desceu. Queimou o holocausto, até a água ali lambeu. Ó Espírito, e o povo assustado até correu, apavorado, e muitos que não acreditavam se converteu ao nosso Deus, dizendo assim: Santo, 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 Santo é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ó Espírito, Espírito de Deus, vem habitar em mim. Eu já abri meu coração. Vem, Senhor, faz de mim a sua morada. Espírito de Deus, vem habitar em mim. Eu preciso de ti, mas como ninguém, ninguém. Espírito de Deus, vem habitar em mim. Eu já abri meu coração. Faz de mim sua morada. Ó Espírito, Espírito de Deus, vem habitar em mim. Agradeço a oportunidade e as palmas louvo o Senhor. Deus abençoe, irmão Valdemar, por esse louvor maravilhoso. Vamos ouvir a irmã Janaína também adorar o nome do Senhor. Enquanto a irmã Janaína adora, os obreiros já entregam os envelopes, por favor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Quando os ímpios me perguntam, eu respondo: vai tudo bem. Quando chegam os amigos questionando a minha dor, eu digo: vai tudo bem. Para o alvo eu prossigo, não olhando ao redor. Vai tudo bem. Quando o vento vem rasgando o sentimento do meu coração, vai tudo bem. Mas quando chego aos teus pés, eu grito e clamo: socorre-me.
pois só tu tens a palavra que é eterna. Socorre-me. Vida, vida, eu te quero tanto. Me toma em teus braços, cura-me. Assopra o teu Espírito em mim, ressuscita-me. Então levantarei do meu estado e louvarei teu nome para sempre. Ao ver as tuas mãos me levantarei, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Mas quando eu chego aos teus pés, eu grito e clamo, socorre-me. Pois só tu tens a palavra que é eterna. Vida, vida, eu te quero tanto. Me toma em teus braços, cura-me. Posso ver as tuas mãos, me levantarei, ressuscita-me. Então levantarei do meu estado e clamarei teu nome para sempre. Assopra teus mãos, me levantarei, vai tudo bem, 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 vai tudo bem. Graças a Deus, vai tudo bem. O presbítero Belmiro vai estar ministrando a palavra de oferta para nós, já orando também. A paz do Senhor para os irmãos. Meus irmãos, no Salmo 116, o versículo de número 12, diz assim, ó: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Irmãos, é maravilhoso a gente entender a Bíblia Sagrada, porque a oferta ela significa sacrifício, né? Dádiva, presente. E Deus, ele opera na medida que a gente sacrifica para Deus. Na medida em que a gente oferece um sacrifício a Deus, então Deus, ele abençoa a nossa vida. E como nós vamos fazer isso? Ofertando a Deus, né? E eu aprendo que, lendo no livro de Gênesis, quando Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício a Deus, no último instante, Deus bradou na vida de Abraão e proveu para Abraão, para Isaac, né? Também nós vemos que quando o povo de Deus estava no Egito, o povo apresentava sacrifício a Deus e Deus os abençoava, né? E às vezes a gente está perguntando, o que será que eu vou fazer para Deus para ser abençoado? O que será que eu tenho que fazer para Deus para eu conseguir
algo da parte de Deus. Tem que sacrificar para Deus, irmãos. Não adianta nós subir no monte, orar, pedir a noite inteira e não apresentar um sacrifício para Deus. Então, a bênção de Deus vem através do sacrifício de adoração, de apresentarmos a Ele a nossa oferta de gratidão a Deus. Eu não posso estipular um valor de oferta porque é contra a palavra de Deus. Que a Bíblia fala que é segundo o propósito no seu coração. Amém, meus queridos? Então, meu irmão, às vezes você vê despercebido nessa noite, né? Pensando, o que eu vou fazer para receber algo de Deus? Já orei. Então, irmão, no próximo culto você traz um sacrifício para Deus. Aí as portas vão se abrir sobre a sua vida e você vai acreditar e vai confiar que verdadeiramente Deus opera através do sacrifício. Amém, meus queridos? Vamos se colocar de pé, pega a sua melhor oferta, o seu sacrifício e vamos orar a Deus. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí está a tua igreja, Pai, que vai ofertar e vai dizimar, Senhor. Neste momento eu oro, meu Deus, para abençoar a vida de cada um, meu Deus. Pai, que o Senhor possa receber as ofertas, os sacrifícios dos teus filhos. Pai, derrama as bênçãos do céu. Abre, Senhor, as janelas do céu. Prospera, Pai, os teus filhos. Deus, no comércio, Pai, os donos de padaria, os donos de mercado, os donos de farmácia, enfim, meu Deus, a cada um, ó Pai, meu Deus, aquele que trabalha, Pai, individual, que trabalha autônomo. Deus, abre as portas dos céus, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar, meu querido, e venha ofertar a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos felizes com o Senhor nessa noite? Graças a Deus por isso. Também estamos felizes com aqueles que cooperam conosco e vêm, à medida que eu citar o seu nome, querido, por favor, você dê um sinal para nós sabermos onde você está. Onde está a Stephanie, que é amiga da irmã Rita? Oi, Stephanie, Deus abençoe você por ter vindo. O Tiago, que é amigo do Antônio Calisto. Cadê o Tiago? Ô, Tiago, Deus abençoe você. Também os amigos do irmão Davi, que é o Milton e a sua esposa Neuza, e seus filhos Murilo e Júlio César, que são de Ribeirão, Minas Gerais. Está deles, essa família? Ô, irmãos, Deus abençoe vocês por ter vindo estar conosco. Amanda e seus pais, que é a Fabiane e o Leandro, é isso? Oh, Deus abençoe essa família. Aproveitando que vocês estão de pé, e todos aqueles que eu já citei o nome, por gentileza, queridos, fica de pé, para a gente fazer uma saudação mais calorosa. Como é que a família Aliança de Paz recebe os irmãos e amigos? Do Senhor Jesus. Amigo, é uma alegria ter você aqui. Nos faz sentir vontade de cantar e dizer que Cristo tem para oferecer a alegria de viver. Aceite a Jesus Cristo e feliz será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe dizer que foi bom conhecer você. Visitante, oh, que bom que você veio, oh, foi Jesus quem te chamou, e você o aceitou. Foi bom conhecer você, foi muito bom. Foi bom conhecer você, pra lá de bom. Foi bom conhecer você. Graças a Deus. Deus abençoe cada um de vocês que vieram esta noite para somar conosco na adoração do nome do Senhor. Também estamos felizes
pela presença do presbítero Belmiro e todos os irmãos que vieram de Salto. Dá um sinalzinho com a mão, os irmãos que vieram de Salto. Aplauda o Senhor pela vida dos irmãos que vieram ali da nossa congregação de Salto. Deus abençoe a todos. Meus queridos, eu quero convidá-los a tomar parte no texto que nós já lemos, mas vamos repetir a leitura. 2 Timóteo capítulo 3, e o verso de número 16. Rodrigo, o som estava bom aquela hora, estava dando um pouco de microfonia. Se puder ajeitar para mim, que assim abaixar um pouco, talvez eu desligar os outros, não sei. 2 Timóteo capítulo 3, e o verso de número 16. Já está no telão. Eu queria que pudesse me ajudar, e vou ler bastante texto hoje. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa, ou ela é útil. Para o quê? Vamos lá comigo, diga: ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Meus queridos, nós estamos no mês do tema Abundando na Palavra. E hoje cabe a mim trazer uma palavra concernente a este tema. E o título da mensagem desta noite: Bíblia, o livro por excelência. Diga comigo: Bíblia. Tá mais forte um pouquinho. Bíblia, o livro por excelência. Quem tem um exemplar da Bíblia, levante aí, faz assim, um exemplar da Bíblia, olha lá. Olha que coisa linda. Bíblia, o livro por excelência. E eu quero falar com vocês esta noite sobre 8 particularidades da Bíblia relacionado ao número 3. 8 particularidades da Bíblia relacionada ao número 3. E eu queria pedir aos irmãos, você que trouxe a caneta, você que tem um papel, anote isso que eu vou dizer. Eu não vou pregar, irmãos, eu vou ensinar esta noite. Eu vou dar uma palavra concernente à Bíblia Sagrada. O grande problema da humanidade é a falta do conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, ele só vem até nós através da sua santa palavra. Nós vivemos em uma época de um analfabetismo espiritual nunca visto antes. Nunca visto antes. A falta do conhecimento da palavra de Deus. A falta do manuseio da palavra de Deus. Porque nós vivemos em um mundo que agora tudo é fast food. Tudo rápido. E até a palavra também, gente, fast food, come muito rápido. Ou lê e passa por algum texto sem olhar. Ou não temos mais prazer na palavra de Deus. Vocês observam o seguinte: antigamente, os grandes congressos, as grandes concentrações que existiam em décadas passadas, era para se ouvir a ministração da palavra de Deus, sim ou não? Quem viveu uns 30 anos atrás sabe disso. Hoje, as grandes concentrações se reúnem para ouvir shows evangélicos. Ninguém tem mais prazer na palavra. Ficam 3 horas cantando, louvando, tocando, mas não consegue ficar meia hora ouvindo a exposição da palavra de Deus. E quando Deus falou ao meu coração no ano passado, dizendo: meu filho, coloque para a minha igreja os fundamentos para uma igreja vitoriosa. E o Senhor foi falando comigo e eu fui escrevendo. Primeiro, ensina o meu povo a conhecer e a amar o Espírito Santo. Segundo, ensina o meu povo a buscar a minha face profundamente, orar. E traga ao meu povo para que volte à leitura da minha palavra. Porque quando isso acontecer, eles vão ter vitória e vai cumprir a minha vontade na terra. A palavra de Deus.
Agora eu quero trazer esta noite esse texto que nós lemos. Há um outro texto em Romanos 15:4, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esperança. Meus queridos, na minha fala introdutória, hoje à tarde, estudando um pouquinho, buscando um pouquinho, para trazer para vocês, nós precisamos de entender que a Bíblia é um livro diferente de todos os demais que existem. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é caracterizada pela variedade, pela sua unidade. O que é isso? São vários livros, nós vamos observar, escritos por vários autores, 40 autores escreveram a Bíblia. Escrito por volta de 1.600 anos, desde o primeiro livro até o último, demorou 1.600 anos, aproximadamente 1.600 anos para escrever a Bíblia. Variedade. E o último que escreveu, bem longe do primeiro, depois de quase 2.000 anos, e a Bíblia mantém a sua unidade. Então a gente entende que esse livro é um livro diferente, não é um livro qualquer. É um livro que foi soprado, inspirado, colocado por Deus como bússola para a humanidade não perder a direção do céu. E este livro está na nossa mão esta noite para nós podermos fazer uso dele para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse livro ele foi escrito em diferentes lugares, em diferentes condições, em diferentes circunstâncias. Ele foi escrito por homens cultos como Paulo, como Salomão, mas também foi escrito por homens simples como Pedro e quantos outros. E não podemos deixar de entender que um livro desse, com a profundidade que ele tem, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, é o livro que mais fora impresso no mundo. Para vocês entenderem, quando inventaram a imprensa, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada por Gutenberg, na Alemanha. A Bíblia é o livro mais odiado do mundo, mas também é o livro mais amado pelos cristãos no mundo. Glória a Deus. Porque essa Bíblia, ela é poderosa. Diante de tudo isso, queremos trazer, neste simples estudo de hoje, algumas particularidades deste livro, tão poderoso e tão misterioso. Primeiro, eu estou falando aqui, diga comigo, 8 particularidades da Bíblia relacionado, faz assim, ao número 3. Faz assim, ao número 3. O que é isso? Primeiro, o nome da Bíblia. Eu vou citar aqui 3 nomes mais conhecidos. O primeiro deles é a Bíblia. Agora, não sei se os irmãos sabem que este termo Bíblia não existe dentro da Bíblia. Como assim, pastor? Esse nome Bíblia ele foi dado por um homem chamado João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, capital oriental do Império Romano no século IV. Aí colocou o primeiro nome aqui na capa da Bíblia como Bíblia. E a palavra Bíblia, no original, né, Biblon, no grego Biblon, e ele significa livros. E Biblion, que é no seu plural, é uma coleção de livros. Por esta razão foi colocado o nome Bíblia, coleção de livros. Só que essa coleção de livros não é a Barça, não é a enciclopédia brasileira, é a palavra de Deus para o nosso coração. Oh, glória! Então, primeiro, diga comigo, Bíblia. Esse é o nome mais conhecido. Segundo, também, este livro é conhecido como Escrituras. Escrituras. Olha aqui, toda a escritura inspirada, ok? Então, a Bíblia é chamada de Bíblia, de Escritura. E o terceiro nome, ele é chamado muito de a palavra de Deus. Diga comigo, Bíblia, Escritura, palavra de Deus. São esses 3 nomes, são particulares da palavra e da Bíblia. Nós podemos observar em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de
Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, tem algo singular sobre a palavra, pastor Cícero, que diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção dos corações. Esta é a palavra de Deus. Então, 8 particularidades da Bíblia relacionadas ao número 3. Primeiro, o seu nome. Diga comigo: Bíblia, Escrituras e Palavra de Deus. Guardaram aí? Outra coisa, o seu idioma. Qual é o idioma da Bíblia? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Quantos idiomas? 3 idiomas. O primeiro idioma, o hebraico. O segundo idioma, o aramaico. E o terceiro idioma, grego. Diga comigo: hebraico, aramaico e grego. Vamos entender isto. O hebraico é a língua do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, ok? Conforme nós encontramos lá em 2 Reis, no capítulo 18, do versículo 26 a 28, né? Ele é conhecido também como a língua de Canaã, o hebraico, a língua de Canaã, conforme registrado em Isaías, capítulo 19 e o versículo 18, ok, meus amados? Então, o Velho Testamento foi escrito em... Já esqueceram? O Velho Testamento foi escrito em quê? Hebraico. Guarde isso. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e alguma parte de aramaico que eu vou dizer aqui para vocês. O aramaico era a língua frança do Oriente, próximo até a época de Alexandre o Grande. Era a língua que se falava na França. Os trechos escritos em aramaico, nós podemos ver Esdra, capítulo 4, versículo 8. Ao capítulo 6 e o versículo 18, toda essa parte, ela foi escrita em aramaico. O capítulo 7, do verso 12 ao 26, também foi escrito em aramaico. E o capítulo 12 de Daniel, capítulo 12, verso 4 a 7, verso 28, também em aramaico. E Jeremias, capítulo 10 e versículo 11, também em aramaico. Eu estava lendo um pouquinho hoje e dizia que Jesus falava o aramaico. A língua que Jesus usava, a língua dos discípulos de Jesus, a igreja primitiva, a língua que eles falavam era o aramaico. Depois que veio a falar o grego, escrever em grego, mas Jesus usava o aramaico. Quando ele diz assim que a letra menor, que é um J, né? Aqui ele está dizendo do alfabeto, não é do grego nem do hebraico, do alfabeto aramaico. Então entende-se que Jesus, ele usava a língua aramaica, que era a língua da época de Jesus, ok? E a terceira língua, a língua grega, a língua do Novo Testamento, foi o idioma de uso internacional na época de Cristo. Após o Império Grego, ele caiu, e veio então o Império Romano. Mas é interessante porque que o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e não em romano. Isso tudo, Jair, já era uma presciência de Deus. Por quê? Foi escrito no grego para que as pessoas pudessem entender. Era como hoje, na época de Roma, o grego era como se fosse o inglês americano hoje. Todo mundo falava no grego, porque caiu o Império Grego, mas a influência da língua permaneceu. Então vinha, no tempo certo, Jesus veio, e aí a linguagem foi grega para que todo mundo daquela época, os gentios daquela época, pudesse entender a linguagem de Jesus. Amém? Então olha que interessante, o idioma da Bíblia, vamos dizer, hebraico, aramaico e grego. Guardaram? Pastor, por que isso tem importância? Porque tem, irmão. Nós somos cristãos. Nós carregamos esse livro. E muitas vezes não sabemos essas particularidades da Bíblia. Se você conversar com alguém que torce para um time qualquer aí, ele sabe de tudo do time dele. Ele sabe o brasão, ele sabe o ano que não sei o que foi fundado, ele conhece o hino do time dele. Aí você chama um assembleano, um crente aí, e diga para ele sua Bíblia, ele não sabe de nada. É uma vergonha. E aí nós não temos como falar para as pessoas, não temos mais, peraí, agora se perguntar do time dele, ele sabe, agora se perguntar da palavra de Deus, ele não sabe. Mas eu quero dizer que esta noite, o Espírito Santo está nos assistindo aqui, nos ensinando isso, para que a gente saia daqui armado, para a glória do nome do Senhor. Estou falando de 8 particularidades da Bíblia relacionadas ao número 3. Vocês observam que primeiro nós falamos o nome da Bíblia. Qual que é o nome da Bíblia? Vamos lá, repita. Bíblia,
Palavra de Deus. Quais são os idiomas da Bíblia? Ok? Agora, além disso, tem mais a linguagem da Bíblia. Qual é a linguagem que está na Bíblia? Primeiro, linguagem literal, linguagem figurada e linguagem simbólica. Diga comigo, literal, figurada e simbólica. Por que muitas pessoas não entendem a Bíblia? Ah, o livro é difícil de entender. Porque não entende a sua linguagem. A Bíblia é um livro poético. A Bíblia é um livro muito lindo, é uma obra de arte tremenda. E ela foi escrita assim. Literal, o que é literal? É aquele que pode ser tomado como sentido básico, usual da palavra ou expressão. Quando diz que isso aqui é água mesmo. Ok? Ok? Quando Jesus diz assim, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e encontraremos com Jesus nos ares. Está falando literal ou simbólico? Literal. Jesus vai voltar? Vocês creem? Vai voltar. Então isso é bem literal. É algo que, é como está escrito, está escrito. Agora tem uma linguagem figurada. O que é a linguagem figurada? É aquela em que uma palavra ou frase expressa uma ideia, através de uma outra palavra ou frase, se utilizando de uma certa semelhança que pode ser real ou imaginária. Quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus é videira, Jesus é árvore. Ele está, é um sentido aqui figurado. Quando Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele é pão? Então está fazendo uma comparação que ele é o alimento que alimenta as nossas almas. Nessa questão. Então isso é linguagem figurada, ok? E tem pessoa que não entende isso, aí mistura as coisas. O que é figurado ele coloca literal, o que é literal ele coloca figurado, e a coisa se complica. Agora, há uma linguagem simbólica, literal, simbólica. O que é simbólica? É aquela que utiliza símbolo para representar algo. Por exemplo, Jesus, eu sou o leão da tribo de Judá. Jesus é leão? Então aquilo é um símbolo. Quem que é o leão? O leão é o rei dos animais. É o top. Então Jesus, eu sou o leão da tribo de Judá. O maioral, o número 1 da tribo de Judá. Ok? Então nós lemos o livro de Apocalipse, nós lemos o livro de Daniel, nós lemos o livro de Ezequiel, e são livros que a pessoa muitas vezes tem dificuldade de compreender, porque são livros que usam a linguagem simbólica. Então, por exemplo, cores são símbolos. Quando a gente vê em Apocalipse que fala, cavalo amarelo, amarelo é símbolo do quê? Quando você vê a pessoa, você está amarelo, hein? O que é? Símbolo do quê? De doença. Está pálido, amarelo. E quando preto, o preto simboliza o quê? Morte, ok? O vermelho, símbolo de sangue, sangue lembra o quê? Matança, lembra o quê? Guerras, ok? E branco? Paz. Então é simbólico, essa linguagem é simbólica. Os irmãos me entendem? Amém? Então a Bíblia, o seu idioma hebraico, aramaico e grego, é a sua linguagem, vamos lá, literal, figurada e simbólica. Todos entenderam, por favor? Vamos mais umas vezes, qual que é a linguagem? Segura aí. Nós falamos que os nomes da Bíblia são 3 mais conhecidos. Quais são eles? Vocês estão bons de memória. E o idioma da Bíblia? Também são 3. Quais são eles? E a linguagem da Bíblia também são 3. Quais são elas? Ok? Agora, a Bíblia também tem seu destinatário. Ela foi escrita, isso é muito importante, irmãos. Ela foi escrita para 3 grupos de pessoas. Quantos grupos? Quantos povos? 3. Primeiro, ela foi escrita para os hebreus. Segundo, ela foi escrita para os gentios. Terceiro, ela foi escrita para a igreja. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, se puder colocar, por favor, capítulo 10, versículo 32. Vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Consegue colocar no telão, por favor? Me ajuda aí, multimídia. Olha aí.
portai-vos de modo que não deis escândalo nem à igreja de Deus. 3 povos, judeus que são mesmo os hebreus, judeus, gentios e igreja de Deus. Agora, isso é muito importante para a gente entender algumas coisas que acontecem. Existem textos na Bíblia que eles são literais para os judeus. Não pode se pegar isso para a igreja. Olhe para cá. Quando a Bíblia fala da grande tribulação, a grande tribulação, ela é direcionada exclusivamente para a nação de Israel. Lá em Daniel está escrito isso. Para o meu povo. E aí tem pessoas que não compreendem isto e faz uma salada. Aí nós entendemos, meus irmãos, por favor, a igreja não foi destinada para passar grande tribulação na terra. Antes da grande tribulação, a trombeta do arrebatamento vai tocar e nós vamos subir para o céu. Agora tem uns crentes preocupados aí que está surgindo agora os Illuminati, está surgindo agora mais um problema aí, que a NASA já está preparando todas as coisas. Irmão, fique tranquilo, pode acontecer o que isso vai acontecer mesmo, porque está na Bíblia Sagrada, é cumprimento da palavra de Deus, mas aquele que tiver em Cristo vai receber o chamado, o toque da trombeta e vai subir na presença do Senhor. Oh glória! Isso é para judeu, isso é para judeu. Alguns costumes bíblicos são para judeu. Por exemplo, guardar sábado é para judeu, não é para crente. É para judeu. É um mandamento para os judeus. Eles guardaram, não tem mais. Agora a igreja guardar o sábado. Porque o nosso sábado é Jesus Cristo. Sábado é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. E ele deixou bem claro isso. E as pessoas fazem confusão. Lavar os pés. Isso é coisa para judeu, não é para a igreja de Deus. Os irmãos estão entendendo? Usar véu é para judeu, não é para a igreja de Deus. E as pessoas confundem as coisas. Porque existem textos da Bíblia que estão exclusivos para judeus. E há texto que fala da Bíblia que é exclusivo para os gentios, que não são nem judeus, nem igreja de Deus. Mas há textos que são direcionados exclusivamente para a igreja de Deus. Quem é a igreja aqui? Os irmãos estão entendendo? Agora, por que temos dificuldade de entender a Bíblia? Por causa dessas coisas aqui. Porque a palavra está falando para a igreja, eu aplico para Israel. Está sendo para Israel, eu aplico para a igreja. Está falando para o gentil, eu aplico para Israel. E aí faz uma salada. Então entende que a Bíblia, eu estou dando aqui apenas algumas particularidades. Agora, se você quiser saber um pouco mais, vai para o curso teológico fazer bibliologia, que lá você vai ter mais mastigado como é que funciona a coisa. Quantos entenderam? Diga amém. Então vamos lá. É destinatário a quem? Judeus, gentios, igreja. Diga, judeus. Ficou claro? A quem é destinada a Bíblia? Para quem foi escrita a palavra de Deus? Para esses 3 grupos de pessoas. Agora é interessante que a Bíblia, ela foi escrita em 3 continentes. Não foi só num lugar só, 3 continentes. Quais são esses continentes? A Bíblia foi escrita no continente asiático, tem palavras que foram escritas no continente asiático, tem parte da Bíblia que foi escrita no continente africano, e tem parte da Bíblia que foi escrita no continente europeu. Dá para dar um glória, irmão? Isso é coisa de Deus. Já pensou? Um na Europa, outro na Ásia, outro na África, irmão Kiko, e depois junta o livro, e ele forma um livro só para a glória do nome do Senhor, porque tem a mão de Deus na Bíblia. Isso é coisa linda, irmão. E muitas vezes nós não valorizamos esse livro, nós não tomamos o tempo para ler esse livro, para conhecer esse livro, porque esse livro é muito poderoso. Quantos entendem, diga amém. Vamos ver se vocês estão bons de memória. Quais são os nomes da Bíblia, os 3 nomes? Quais foram os idiomas que a Bíblia foi escrito? Quais são as linguagens da Bíblia? Quais são os destinatários da Bíblia? Quais são os continentes que a Bíblia foi escrita? Vocês estão bons de memória ou vocês anotaram tudo? Aleluia, glória a Deus. Agora, meus queridos, este livro, ele tem maneiras de ser lido. Como é que eu devo ler a Bíblia?
já pastor, que é tudo isso. Como é que eu conheço a Bíblia? Como é que eu leio a Bíblia? Primeiro, a Bíblia, ela pode ser lida culturalmente. Eu vou repetir. A Bíblia, ela pode ser lida culturalmente, para saber apenas o que ela contém. Qualquer pessoa no mundo pode ler a Bíblia culturalmente. Até ateu lê a Bíblia culturalmente. Eu estava recentemente assistindo um vídeo de um ex-ateu, porque agora ele se converteu, que é tremendo quando começa a ler esse livro, não tem jeito. O Cury, Augusto Cury, um grande cientista, escreveu muitos livros. Vocês sabiam que ele se converteu? E eles conhecem a Bíblia, mas ele lia a Bíblia culturalmente. E eu vi um depoimento dele, sabe o que ele fez, Jair? Ele foi estudar o comportamento, já dizer, Jesus é mais um líderzinho, que uns camaradas lá judaicos seguiam ele, e foi olhar o comportamento de Jesus. Quando ele foi estudar o comportamento de Jesus, Jesus se revelou para ele, ele não é mais ateu agora, glorifica o nome do Senhor. Até os judeus podem ler a Bíblia, para saber o que ela contém. Tem gente aí que conhece mais Bíblia do que crente. Leu culturalmente, só sabe a Bíblia por saber o que ela contém, a história dela. Ok? Mas existe uma outra forma de ler a Bíblia, devocionalmente. Diga, devocionalmente. É para saber o que ela contém para mim. É diferente eu ler a Bíblia culturalmente, para saber o que ela contém, simplesmente, só para conhecimento. Mas quando eu leio a Bíblia devocionalmente, eu fico sabendo o que ela tem para mim. E aqui que mora a questão. Porque muitos crentes lêem a Bíblia em Valquíria que nem lê jornal. O pastor falou que tem que ler, então lê a Bíblia. Devocionalmente é você ler a Bíblia comendo a Bíblia, sentindo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, vivendo a Bíblia. É quando eu leio a Bíblia e a Bíblia começa a falar comigo. Lá na minha casa, no meu lar. Eu tenho que parar um pouco para ler a Bíblia devocionalmente. Agora, quem é que lê a Bíblia devocionalmente? Os crentes lavados, remidos no sangue de Jesus, que ama a palavra, tem que ler devocionalmente. Porque você pode estar caído, você pode estar falido, você pode estar problemático, você pode estar enfermo. Quando você começa a ler a palavra de Deus vai gerando em você algo extraordinário. Ela vai te dando fé, ela vai te dando graça, e você se levanta com a palavra de Deus. Por isso que nós nunca devemos ficar em casa no dia de culto, mesmo que não dá, mas vem, porque se ouvir a palavra, você pode entrar aqui caído, mas você vai sair aqui em pé, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode entrar aqui ferido, mas você vai sair curado, porque a palavra de Deus, ela é bálsamo de Gileade para a sua vida. Para o perdido, ela é o caminho. Oh, glória a Deus. Para o jardineiro, ela é a rosa de Sarão. Aleluia. Oh, glória! Para o cego, ela é luz. Louvado seja o nome do Senhor. E para você, quem é a palavra? Quem é a palavra? Glorifica a Deus. Quem é a palavra para você esta noite aqui? Eu posso ler a Bíblia culturalmente, para saber o que ela tem. Mas eu posso também ler a Bíblia devocionalmente, para saber o que ela tem para mim. E a terceira forma de ler a Bíblia é ler a Bíblia homileticamente, para saber o que ela contém para os outros. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia culturalmente. Os crentes em Jesus Cristo lêem a Bíblia culturalmente e devocionalmente. E os pregadores, os pastores, os ministradores devem ler a Bíblia culturalmente para saber o que ela contém, devocionalmente para saber o que contém para si, e homileticamente para saber o que ela contém para o povo e pregar a palavra para o povo. 3 maneiras: culturalmente, devocionalmente e homileticamente. Vocês podem repetir essas 3 palavras? Diga comigo: culturalmente, devocionalmente, homileticamente. Vocês entenderam isto? Amém? Vamos começar a ler a Bíblia de maneira correta? Ok? Agora, homilética é quando eu leio a Bíblia e começo que nem hoje. Eu li a Bíblia homileticamente, para tirar alguma coisa, para saber, primeiro falou comigo, mas agora eu estou trazendo para vocês. Então, homileticamente, para saber o que contém para os outros, e como expor para os outros. Eu quero que esta noite o Espírito de Deus possa descer sobre cada um de vocês que estão aqui, para que possa ter capacidade de ler a Bíblia homileticamente, para começar a falar para outras pessoas o que Deus quer falar. Você, meu irmão, é um canal de Deus para a humanidade.
através da palavra do Senhor. Deus quer te usar de uma forma toda especial. Quando entenderam, diga amém. Agora, quais são os nossos deveres para com a Bíblia? Olha só, eu falei tudo para vocês, a forma com que ela é formada, a maneira que eu devo ler, e quais são os nossos deveres para com a Bíblia. Primeiro dever, ler a Bíblia. Diga, eu tenho que ler a Bíblia. Diga, eu tenho. É um dever ler a Bíblia. Agora eu pergunto, quantos já leram a Bíblia pelo menos uma vez? Levante a mão e dê glória a Deus. Quantos nunca leram a Bíblia ainda toda? Não tem vergonha? Olha aí, quantos não leram? Agora, irmão, faça a proposta de ler a Bíblia toda. Amém? Amém? Faça a proposta de ler a Bíblia. É gostoso ler a Bíblia toda. Eu já li várias vezes, não sei, mas nas primeiras vezes eu marquei, agora não marco mais. Porque a gente vai lendo parte, mas é importante a gente ler a Bíblia. Agora, olha, diga comigo, eu preciso ler a Bíblia para ser sábio. Quem quer ser sábio aqui? Põe na tela para mim Salmo 119, verso 130, por favor, para nós observarmos isso, para ser sábio. Salmo 119, verso 130, por favor. Olha o que diz a Bíblia. O multimídia hoje está lendo. Olha aí. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos... Não entendi, dá entendimento aos... O que fala? Então você pode ser a pessoa mais simples. Se você ler a Bíblia, você vai se tornar o quê? Sábio, entendido. Ok? Então eu tenho que ler a Bíblia para ser entendido. Eu tenho que ler a Bíblia para ter sabedoria. Eu tenho que ler a Bíblia para ser sábio. Todos que lêem a Bíblia, eles são sábios, porque a Bíblia forma nele um conhecimento que ninguém no mundo tem. Ok, meus amados? Amém? É muito importante. A pessoa que lê a Bíblia tem essa capacidade. Então diga comigo, eu preciso ler a Bíblia para ser sábio. Deixa eu falar uma coisa para você. Só tolo não lê Bíblia. Você quer ser tolo? Quer ser um bobo? Então quer ser sábio? Quem quer ser sábio aqui? Fala para o seu irmão, quer ser sábio? Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia tem receita culinária. A Bíblia tem receita de remédio. A Bíblia tem receita para tudo. A Bíblia tem ensinamento para todas as coisas. Se você quer ser sábio, leia a Bíblia. Conheça a Bíblia, que você vai se tornar uma pessoa sábia. Outra coisa, eu preciso ler a Bíblia para ser? Esse lado aqui eu não ouvi. Eu preciso ler a Bíblia para ser? 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 E eu preciso crer na Bíblia para ser? Não, crer na Bíblia para ser? Salvo, amém? Eu preciso de crer na Bíblia para ser? Crer no Senhor Jesus, ou na palavra de Deus, e será salvo, tu e a tua casa. Quantos ainda creem na Bíblia? Oh, glória! Você crê mesmo, irmão? E essa crise está vindo aí? Tem crente que está com medo da crise. Por que não crê na Bíblia? Porque nós temos que entender que nos maiores momentos de crise, é os momentos em que o nosso Deus cuida de nós da melhor forma. Está escrito na Bíblia isso. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Quando passares pelas águas, as águas não te afundarão. Por quê? Porque o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo. É a palavra de Deus. Crê na palavra para ser salvo. Oh, glória! Crê na palavra. O grande problema é que nós muitas vezes pregamos a palavra e não cremos. Lemos a palavra e não cremos. Aí, se eu não me engano, Tiago diz assim, aquele que lê a Bíblia e não pratica a Bíblia, e não crê na Bíblia, é como ouvir um sino que tine. Daqui a pouco esqueceu. É como olhar no espelho e não saber mais como é o seu rosto. Não adianta nada, irmão. Você tem que crer na Bíblia. Porque quando você estiver numa sala de aula de uma faculdade, vai chegar um professor e dizer assim, o homem veio do macaco.
Aí aquele que não crê na Bíblia, você, será? Sabe que é mesmo? Porque ele não crê na Bíblia. Existem pessoas que creem em tudo menos na Bíblia. Quantos crê que foi um peixe que engoliu Jonas? Quem crê aqui? Agora, se a Bíblia falar que foi o Jonas que engoliu o peixe, eu creio na Bíblia, irmão. Sim ou não? Agora tem gente que está duvidando se o peixe engoliu o Jonas. Agora, se a Bíblia falasse que o Jonas engoliu o peixe, eu ia dar glória a Deus. A Bíblia é verdadeira. Seja um homem mentiroso, mas seja a palavra de Deus verdadeira. Crê na palavra de Deus, irmãos. Não importa. O diabo fica, você vai acontecer isso. Está na crise, está problema. Mas o que diz a palavra de Deus? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta a sua mão e diga: tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus nos dá claro isso, meu irmão. Olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, porque dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Receba a prosperidade da parte de Deus, porque a palavra de Deus está injetada em você. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Medita na palavra, leia a palavra, creia na palavra, porque esta palavra garante que você vai ser salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quais são os nossos deveres para com a Bíblia? Diga comigo: ler a Bíblia para ser? Crer na Bíblia para ser? E guardar a Bíblia para ser santo. Amém? Lá no Salmo 119, verso 11, diz assim. Como é que diz? Salmo 119, 11. Escondi, guardei a tua palavra lá no baú. É assim? Guardei a tua palavra lá no giral, é assim? Guardei a tua palavra onde mais? Debaixo da cama, é assim? Guardei a tua palavra onde? Aonde? Aonde? Para eu não... Vocês entenderam? Então, quando a gente guarda essa palavra nos torna santo, essa palavra nos purifica. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra purifica, a palavra lava, a palavra santifica, e a palavra de Deus está sendo pregada aqui esta noite. Guarde a palavra, irmãos. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aqueles que... Vamos lá, Apocalipse 1 e 3. Bem-aventurado aquele que lê. Eu tenho que ler a Bíblia para ser o quê? Sábio. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia. Ouvir ou crer as palavras desta profecia. E último aí. E bem-aventurado os que guardam as coisas que nela estão escritas. Bem-aventurados os que lê, os que ouvem, os que guardam. Não basta ler. Basta ouvir, mas tem que guardar. Eu já contei aqui, vou contar outra vez, que sempre tem gente nova. Daquele rapaz que foi para a igreja. O menino que ia na igreja, ele não conseguia guardar a palavra de Deus. E o pastor pregou: tem gente na igreja, que eu estou pregando aqui, ele não consegue guardar a palavra, porque a palavra entra no ouvido e sai no outro. E no próximo culto, aquele menino chegou, sentou, brincou, mas quando o pastor foi pregar, sentou no primeiro banco, Eliane, e quando o pastor começou a pregar, ele colocou o dedo no ouvido e segurou. 40 minutos, o pastor pregando, ele com o dedo no ouvido, olhando o pastor assim. O pastor olhou, achou estranho aquilo. Outra semana, outro culto, o menino veio na igreja, andou para lá, foi para tudo quanto é lado. Quando anunciou que o pastor ia pregar, ele saiu correndo, sentou no primeiro banco e tocou o dedo no outro ouvido e segurou. Isso repetiu por 3 cultos, o pastor ficou intrigado com aquilo.
aquela situação. Não sabia o que estava acontecendo, né? Como o irmão contou esses dias aqui um negócio interessante. A gente não sabe, fica murmurando. E de repente o pastor falou: eu quero falar com você no final do culto, rapaz. Seu moleque, por que você não gosta de ouvir a minha palavra? Por que, pastor? É porque eu estou percebendo que faz 3 cultos que você fica sassaricando no culto inteiro. Quando eu vou pregar, você senta no primeiro banco, faz questão de sentar no primeiro banco e toca o dedo no ouvido, você não quer ouvir minha palavra? Não, senhor. O senhor lembra que o senhor ensinou uma vez aqui que a palavra entra de um lado e sai do outro? Sim, senhor. Então agora eu tampo aqui, quero ver ela sair. Ela vem para o meu coração, eu vou glorificando o nome do Senhor. Tem que tampar, irmão. A palavra tem que vir para o coração. Receba a palavra no coração esta noite, porque ela vai ferver em você. Meu coração ferve com palavras boas, diz o Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nossos deveres para com a Bíblia. Vamos lá. Ler a Bíblia para ser? Já esqueceram? Ler a Bíblia para ser? Crer na Bíblia para ser? Guardar a Bíblia para ser? Santo. Quem quer ser santo? Fala para o seu irmão, guarda a Bíblia. Quem quer ser salvo? Diga, crê na Bíblia. Quem quer ser salvo? Diga, leia a Bíblia. Diga assim, ler, crer e guardar. São os nossos deveres para com a palavra de Deus. Amém? Irmão Nilton, já prepare, você vai cantar daqui a pouco. Agora eu estou fechando aqui esta palavra, irmãos. Fechando aqui. Nós falamos de 8 particularidades. Já falamos de 7. Agora a 8ª. Qualidade singular da Bíblia. Quer dizer, qualidade ímpar, singular. Coisa que só a Bíblia tem. São qualidades únicas da Bíblia. Quais são, pastor? 3. Primeira qualidade. A Bíblia é infalível. Diga, a Bíblia é infalível. O que é isso? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Ela é infalível. Tudo aquilo que está escrito na palavra vai cumprir piamente, porque o Senhor nosso Deus, Ele vela por esta palavra, porque essa palavra não é palavra de homem, mas é a palavra de Deus. Oh, glória! Mateus 24:35 diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de falhar ou de passar. Diga comigo, a Bíblia é infalível. Tudo que está escrito na Bíblia vai cumprir. Agora sabe por que o diabo tenta atrapalhar os crentes não ler a Bíblia? Porque se o crente ler a Bíblia, o crente vai ficar sábio. Se o crente ler a Bíblia, o crente vai ser salvo. Se o crente ler a Bíblia, o crente vai ser santo. Se o crente ler a Bíblia, ele vai saber que a palavra é infalível e as promessas na vida dele não caem. É por isso que ele quer que a gente não leia a Bíblia. Então, qualidade singular da Bíblia, única da Bíblia. A Bíblia é Ela não. Vocês creem nisso, irmãos? Quantos creem que a Bíblia não falha? Então continue crendo. Ela não falha. Uma outra qualidade singular da Bíblia, ela é inabalável. Além de ser infalível, ela é inabalável. Sabe por que ela é inabalável? Põe para mim aí, Salmo 119, verso 89, por favor. Olha que interessante. Essa chegou fresquinha do céu agora. Hoje eu estou mais rápido que vocês, hein, multimídia. 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece aonde? Eu não entendi, aonde? Mas peraí, mas ela está com a gente aqui, como é que ela está no céu? Hã? Por que ela é inabalável? Irmãos, houve uma época na história da igreja de que as Bíblias foram feitas montões e fogueiras. Colocava os crentes, colocava a Bíblia, tocava fogo e matava crente com Bíblia e tudo. Tentaram acabar com a Bíblia. Tocaram fogo na Bíblia. Mas quando menos espera, parece que a Bíblia multiplicava do nada. Tem jeito. Esconderam a Bíblia, mas ela aparece.
Teve uma época que proibiram ler a Bíblia, só quem podia ler a Bíblia eram os padres, os grandes homens daquela época. Os pobres não podiam ler a Bíblia. Mas um dia tem um santo lá, um padre da igreja católica, que ele estava cansado, e ele, lá na biblioteca, ele viu lá alguma coisa empoeirada, um livro empoeirado. Ele pegou, tirou a poeira daquele livro e começou a ler aquele livro. E ele leu lá que assim: a salvação é de graça. E a igreja católica romana estava vendendo indulgência, vendendo um pedaço do céu só para os ricos. Ele dizia: é errado isso aí, e pregou contra aquelas questões, e Deus levantou Martinho Lutero com a grande revolução, e chegou até hoje o protestantismo, e nós estamos aqui glorificando o Senhor, e a Bíblia está aí. Diga comigo, esta palavra, ela é inabalável. Agora deixa eu falar para o seu segredo. Sabe por que é inabalável, Eliane? Porque tem uma cópia, a original está lá no céu. Essa aqui é uma xerox autenticada, mas a original está lá no céu. Pode acabar aqui, Deus manda outra para cá, e o evangelho continua sendo pregado. Você pode glorificar o nome do Senhor. Ela é singular, inabalável. Os homens se abalam. O comunismo que foi tão grande se abalou, caiu. O muro do comunismo. O Mike Tyson, que era inabalável, caiu. E tantas outras coisas caiu. O World Trade Center caiu. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quem está seguro na palavra não cai. Se você estiver firmado na placa da igreja, se você estiver firmado no pastor da igreja, se você estiver firmado em alguém daqui da igreja, você poderá cair, mas firme a tua palavra, firme os teus pés na palavra de Deus, porque você vai ser inabalável, porque a palavra permanece para sempre. A igreja passa, o pastor passa, os amigos passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Oh, eu amo esta palavra, porque ela é poderosa e inabalável. Agora ela é infalível, diga infalível. Não falha. Ela é inabalável. Permanece para sempre. Eu fecho aqui, fica de pé, por favor. Irmão Nilton, já toma lugar aqui. E a palavra de Deus, ela é, irmão Davi, incomparável. Oh, glória! Diga comigo, incomparável. Diga incomparável. O que é uma coisa incomparável? Você pega a Bíblia, aí surge um livro poderoso, best-seller. Vende. Diz, coitadinha da Bíblia, e daí? Já era a Bíblia, porque esse livro ganhou espaço. Daqui a pouco ninguém mais lembra do livro, mas a Bíblia continua. Porque ela é não tem livro que compara com este, irmãos. Aí onde diz Paulo, a palavra de Deus, ela é viva, diga viva. Viva e eficaz. Ou seja, ela faz aquilo que foi colocada para fazer. Não tem coração duro que a palavra de Deus não quebre. Não, a palavra de Deus é tremenda. Você viu? Um dos maiores ateus do mundo, o Augusto Cury, um dos maiores ateus da atualidade, um grande cientista em todas as áreas, mas quando ele leu a palavra incomparável, a palavra mexeu no coração, mudou a mente dele, e hoje ele está pregando a palavra que muito tempo ele foi contra a palavra. Oh, aleluia, porque ela é incomparável. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Como é difícil isso, mas ela penetra na divisão ali. Ela divide juntas e medula. Ela divide. Ela é apta para discernir a intenção dos corações. Talvez eu estou pregando a palavra aqui e alguém está aí, mas quem falou para o pastor isso? Eu não contei a vida para ele, não sou eu, mas é a palavra que está revelando o que está no escondido. Eu me lembro agora de um testemunho, estou terminando, de um grande bruxo que existiu no Brasil. E eu ouvi ele contar o testemunho. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele, aquele maior bruxo que teve no Brasil, lá, quem lembra o nome dele? Me ajude aí. Ele veio aqui em Datuba em 1989, aqui no ginásio. Jurandir, obrigado. O bruxo Jurandir. E ele conta que ele tinha um menino que era sobrinho dele. E aquele sobrinho dele ia para a igreja. E um dia na escola dominical fizeram um evento lá, diz, cada um tem que trazer um amigo. E ele colocou no coração de trazer o Jurandir, que era padrinho dele.
Falou, padrinho, eu quero que o senhor vá lá na igreja tal dia. Ele falou, vou. Mas ele falou assim, era uns 2 meses para frente, ele falou para ir para descartar do menino. O menino orou por ele, e chegou no dia, padrinho, você não vai? Mas é hoje, você vai sim, você vai comigo. Aí pegou o primeiro carro, quando estava indo com o carro para a igreja, o diabo veio e bateu no carro. Disse, não dá para ir não, porque o carro bateu. Não, nós vamos arrumar outro carro aqui, nós vamos, não tem jeito. Aí veio um pastor da igreja batista, né? Carro lá, o menino todo ensanguentado, disse, não, nós vamos na igreja, só tem que ir na igreja hoje. Aí veio um pastor da igreja batista e falou, o que está acontecendo aí? Isso, pode entrar no meu carro, quero ver bater agora. E levou o bruxo, levou na porta da igreja. Ele entrou na porta da igreja, colocar ele no meio do coral. E quando colocar ele no meio do coral, e chegou lá no coral, ele dizia para os guias dele, me tira daqui. Dizia, não dá para sair, sai você, porque não dá, nós estamos tudo amarrados aqui, a gente não consegue sair também. E aquele menino testemunho. E resumindo, meus irmãos, quando chegou na hora do apelo, aquele homem aceitou Jesus como Salvador. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, inabalável. E esse homem conta os testemunhos do que Deus fez através da palavra. Mas é interessante que onde eu quero chegar, que ele estava lá no culto e ele falou assim, eu vou acender um cigarro aqui, que os crentes vão colocar o para fora. E quando ele pensou de acender o cigarro, Deus falou na boca do pastor, olha, você que está pensando, não faça isso, aqui você não tem poder. Disse, quem falou para ele? Ele falou, eu vou tirar o revólver, vou dar uns tiros aqui, todo mundo sai correndo e eu corro daqui. Quando ele pensou, Deus usou a boca daquele pastor e disse, aqui você não tem poder, você não vai poder pegar esse revólver. Aí disse, Deus está na vida desse homem. Aí quando fez o apelo, ele aceitou Jesus como Salvador, está pregando a palavra. É dessa maneira que Deus faz, irmãos. E quando eu estou pregando a palavra, porque ela é viva, eficaz, penetrante, vai até a junta e medula, ela está decidindo a intenção do coração. Você veio aqui ao culto e pensando em alguma coisa ou outra, mas chegando aqui eu tenho certeza que esta noite o Espírito Santo está falando ao teu coração esta palavra poderosa. São essas particularidades, irmão. Por isso eu quero que vocês saiam daqui entendendo que vale a pena ler esta palavra. Vale a pena ou não vale? Pega a tua Bíblia na mão aí, eu quero que você adore. Nilton, cante. Enquanto o Nilton canta, você vai adorar a Deus com a Bíblia em punha. Levanta a Bíblia, irmão, levanta a Bíblia aí, levanta a Bíblia. Não tenha vergonha, levanta a Bíblia e adore ao Senhor. Eu quero que você faça a declaração para a Bíblia agora. Aquilo que você achar melhor, diga que a Bíblia é boa, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é infalível, a Bíblia é incomparável, a Bíblia é grande, a Bíblia é doce, a Bíblia é pão, a Bíblia é carne, a Bíblia é água, a Bíblia é mel, a Bíblia é tudo. Oh, glória! Solta o CD, irmão, aí para o irmão cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Vai adorando a Deus. Eu quero que você adore a Deus hoje. Que você exalte esta palavra. Porque a palavra de Deus está sendo pregada esta noite. A palavra de Deus está sendo exaltada esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Solta o DVD em nome de Jesus, meu irmão. Te pede até o pique aqui, não tem jeito não, viu? Só Jesus, meu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando a Deus aí. Deus vai te capacitar. É a palavra de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pode sentar, irmão. Adore ao Senhor Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. E as águas do dilúvio cobriram toda a terra, e toda alma vivente morreu, a não ser 8 pessoas que estavam dentro da arca do Senhor. São histórias que escutei na minha infância, que nunca pude me esquecer. São histórias que mostravam que existia um grande Deus de poder. Eu cresci e pude ver que a minha vida estava dentro dessa história. São palavras de um Deus poderoso que garante a vitória. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra
escravidão do Egito, caminhavam rumo ao desconhecido. O mar na frente e o inimigo atrás. E Deus assoprou e o mar se abriu. Rodearam Jericó por 7 dias. E no 7º dia os muros caíram. E a glória do Senhor encheu todo o templo. E os sacerdotes não puderam ficar em pé diante da presença de Deus. Eu notei que nos momentos mais difíceis, Deus está sempre presente. Ele me livra do inimigo e também mostra que é um Deus onipotente. Sua palavra tem promessas poderosas, tem espírito e tem vida. Sou o templo do Senhor, essa palavra me envolve e me domina. Diga comigo, palavra de Deus. São 4 vezes. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Oh, palavra de E a Virgem concebeu e deu à luz ao Salvador do mundo. Meio-dia, trevas, o Cristo bendito na cruz tornou-se maldito. Os primeiros raios de sol daquele domingo, túmulo vazio, ressuscitou dos mortos. E quem crer nele, Jesus, será salvo. Será salvo. Tudo isso está na Bíblia Sagrada. Ele é o próprio Deus, revestida de espada de 2 gumes, que penetra no meu ser. A você que escutou toda essa história, quero agora oferecer os versículos da Bíblia que te alegram e te fazem reviver. Palavra de Deus, você ouviu? Palavra de Deus, falou com você. Palavra de Deus se transforma. Palavra de Deus. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Contra a minha igreja, diz a palavra de Deus. 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 Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra que tira o homem do monturo e põe o homem para sentar com os príncipes e comer do banquete do Senhor. Essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, que penetra no coração do homem e o transforma. Graças a Deus, meus amados. Fique esta palavra para nossa meditação, que nós possamos aplicá-la ao nosso coração. Estamos terminando este culto, agradecido a todos os irmãos que estiveram conosco, presbítero Belmiro, irmão Valdemar, irmão Valquírio, os irmãos que vieram ali de Salto. Deus continue abençoando a vida de vocês, os nossos irmãos, amigos do irmão Davi, Deus abençoe, os pais da nossa irmã, Deus abençoe, volte sempre. Mas eu quero perguntar se entre nós há alguém que deseja fazer parte mais desta palavra
amar mais essa palavra, viver esta palavra, ser um cristão verdadeiro, entregar sua vida nos caminhos do Senhor. Se alguém nessa condição e quer